Boa tarde, tudo bem, gente? Hoje a gente vai ter uma aula importante para o nosso próximo assunto, que é o assunto de integrais, tá? E hoje a gente vai falar de primitivas de funções, tá? Vamos ver qual que é esse conceito, qual é o significado, e a gente vai ver a importância dele para os nossos próximos passos, tá? Na próxima aula, e não vai ser quarta, né, porque é feriado, mas na quarta da próxima segunda-feira nós vamos falar sobre integral de rima, tá? E é uma aula muito importante, é uma aula bem cheia de detalhes. As definições da integral de rima não são coisas tão triviais como as que a gente está trabalhando logo no início do nosso curso, tá? Então é necessário bastante atenção para essas definições e tudo que a gente vai fazer, tá? Na aula de segunda. E aí a gente vai ver que o que a gente vai falar hoje vai ter tudo a ver com essa ideia de integral, tá? Depois que a gente viu o teorema fundamental do cálculo. Júlia, eu posso avisar sobre o tempo logo ou não? Posso? Tá. Uma boa notícia para vocês é que o professor Marcel, que é o coordenador de monitoria, ele conversando com os monitores, eles viram que ele ouviu os monitores, né? Os monitores relataram que vocês, e uma coisa que vocês já me avisaram, né? Estavam sentindo uma certa dificuldade em relação ao tempo de prova quando nós tínhamos prova de semanas acumuladas, né? E nós já tivemos, eu acho que duas ou três provas, não lembro, que acumulou 2 semanas, né? E inclusive vocês me relataram que o tempo foi pouco e tal, então teve aquele choro e tal. E aí eu tenho duas boas notícias. A primeira boa notícia é que a última prova, a média da turma foi, eu acho que a mais alta de todas as provas, né? A prova, então parabéns para vocês. As notas, não é uma média assim tão, meu Deus, mas em relação às outras já foi uma média muito boa, que foi 4 ponto alguma coisa, quase 5, entendeu? Então, em relação à média 2, 2,5, 2,3 que estava vindo, já é muito bom, né? E a outra boa notícia é que, como eu estava falando, o professor Marcel conversando com os monitores relataram esse choro de vocês. E aí, em conversa com o professor Marcel, o professor Tiago, de Cálculo 2, o professor Leão, de Cálculo 1 da manhã, a gente decidiu, junto com a coordenação, que a gente vai atribuir para vocês o tempo de prova de 1h30 para essa próxima prova, né? Porque vai ser uma prova com bastante detalhe, então você vai ter que construir o gráfico, tem todo aquele passo a passo, tem uma função para você construir o gráfico e tem um problema de otimização que você também vai ter que usar os conhecimentos ali de teste da primeira derivada, máximos e mínimos, etc, tá? Então, o tempo de prova para vocês na prova 7 vai ser de 1h30, ok? Para vocês, ver se vocês conseguem matar essa prova, tá? Bom, então vamos para a nossa aula, tá? Dito isso, vamos para a nossa aula, vamos falar de primitivas. E no final da nossa aula, no final não, assim, eu quero reservar um tempo da nossa aula, porque primitivas é um conceito que não é difícil de você entender, tá? E eu imagino que a gente não deva demorar muito para ver esse conceito, tá? Tem algumas coisas importantes, mas não devemos demorar muito. E aí, assim que a gente terminar esse conceito, eu pretendo resolver alguns probleminhas ainda, como se fosse uma espécie de revisão para a prova de vocês, tá bom? Bom, então vamos falar sobre primitivas, tá? O que é uma primitiva de uma função, né? Então, vamos falar sobre as primitivas imediatas e as propriedades das primitivas, tá? Bom, então essa é a definição de primitiva de uma função, tá? Que nós chamamos de ou de primitiva ou de antiderivada, tá? Que é uma forma, uma nomenclatura possível também, mas em geral a gente chama mais de primitiva, tá? Então a gente vai dizer que uma função f, F maiúsculo, é uma primitiva de uma função f', tá? Em um certo intervalo, se essa função f', quando a gente derivar ela, nós obtivermos a função f minúsculo, tá? Então, o conceito, a definição de primitiva em um certo intervalo de uma função é exatamente esse. Se você tem uma função e você quer determinar a primitiva dessa função, ou uma primitiva dessa função,
mais precisamente, você tem que encontrar uma outra função tal que, quando você derivar essa outra função, você obtenha a primeira função. Tá bom? Então, é como se fosse o trabalho inverso, né? Em geral, eu te dou uma função e você deriva ela e acha outra função. Agora a gente vai tentar fazer o trabalho inverso. Eu vou te dar essa outra função e você vai ter que encontrar a função a qual, quando eu derivo ela, eu obtenho essa função que eu lhe dei inicialmente. Tá bom? Então esse vai ser o nosso trabalho e a gente vai ver que esse conceito vai ter tudo a ver com o conceito de integração. Tá? Por enquanto não tem nada a ver, aparentemente, mas a gente vai ver que tem tudo a ver. E qual é a dificuldade, né, da gente determinar primitivos? Porque parece ser uma tarefa fácil, né? Mas é uma tarefa fácil para as primitivas que nós chamamos de primitivas imediatas, né? Então, por exemplo, até então, nosso curso se dividiu em 3 etapas. Nós já passamos pela primeira etapa, que foi o conceito de limite. Finalizamos na última aula o conceito de derivação, né? E hoje, basicamente, nós meio que estamos ali entre o conceito de derivação e o conceito de integração, né? E remetendo ao conceito de derivação, o que nós tínhamos inicialmente eu te dava uma função básica, por exemplo, um seno de x, função exponencial, a função x elevado a n, etc. Te dava uma função e te pedia a derivada dessa função, né? Que são derivadas imediatas, né? A partir daí, nós começamos a derivar outras funções que eram basicamente operações entre as funções elementares, né? Então, pegava uma função, somava, ou subtraía, ou multiplicava, ou dividia por outra função. E daí a gente conseguia derivar novas funções, né? Mas o que a gente tem a partir daquelas funções iniciais, que são as derivadas das funções elementares, né, que nós chamamos? Em geral, os livros de cálculo, né, e vocês encontram na internet, eles sempre te dão aquela tabela de derivada, né? Então, com aquelas derivadas iniciais. X elevado a n, e elevado a x, log natural de x, né, seno de x, cosseno de x, tangente de x, secante de x, e assim por diante, né? E a partir daquela tabela de derivadas, você tem as funções que, quando você deriva aquelas funções iniciais, você obtém novas funções, né? E se você pega aquelas funções que já são a derivada daquelas funções iniciais, você inverte o processo, você tem o que a gente vai chamar de primitivas das funções elementares. Tudo bem? Então, a gente tem algumas primitivas que, olhando para a tabela de derivadas, a gente já olha para elas e já é imediato. Claro, salvo raras exceções, tá bom? Então, nos primeiros exercícios de hoje, a gente vai basicamente relembrar as antiderivadas, né, ou as primitivas das funções elementares que nós já trabalhamos no conceito de derivada, tá? E aí depois a gente vai começar a mesclar as coisas, né, pegar algumas operações entre funções e a gente vai começar a encontrar primitivas de outras funções. Mas o grande problema é que encontrar primitivas de funções não é tarefa simples. As elementares, ok. Mas quando você mexe um pouquinho na função, aí você já pode encontrar muita dificuldade para encontrar as primitivas, né? E por conta disso, no curso de cálculo, a gente abre uma seção só para as chamadas técnicas de integração ou de primitivação. E aí tem várias técnicas de integração que são técnicas que nos ajudam a determinar as primitivas de certas funções, né? E aí tem várias técnicas, tem a técnica da integração por partes, tem a técnica da substituição, tem a técnica por polinômios racionais e tal. Enfim, tem muitas técnicas. Aqui a gente vai estudar integração por partes, que é uma das principais. Substituição, eu acho que deve ter substituição trigonométrica também no cronograma que nós colocamos esse semestre, tá? Que é uma das técnicas importantes, tá? Substituições trigonométricas. Mas tem várias outras. Então, desde já, eu sugiro para vocês que vocês já comecem a dar uma olhadinha nessas técnicas que não são tão simples de se entender assim de início, tá?
Então já comecem a dar uma folheada, dar uma lida no conteúdo, tem as notas de aula que já estão bem resumidas, e deem uma olhada nessas técnicas de integração para que quando nós chegarmos lá, vocês já tenham uma certa afinidade com isso, tá? E também, que vai ser muito importante para o restante da carreira acadêmica de vocês, que vocês já comecem a olhar as técnicas que nós não iremos trabalhar, né? Porque também serão importantes para vocês e infelizmente o tempo não é tão longo para que a gente trabalhe todas as técnicas, tá? Bom, então voltando ao conceito de primitivas, né? Então uma primitiva de uma função é a função tal que quando eu derivo ela eu obtenho a função inicial, tá bom? Então, por exemplo, para a gente entender qual que seria uma primitiva da função f de x igual a 5, né? Eu tenho que pensar em uma função, tal que quando eu derivar, eu tenho que encontrar uma função f de x maiúsculo, tal que quando eu derivar essa função f de x, eu obtenha a função f de x, que é 5, que é a constante igual a 5. Qual será essa função? 5x, né? 5x, eu posso dizer que f de x igual a 5x é uma primitiva dessa função. Por quê? Porque quando eu derivar essa função, eu vou derivar 5x e a derivada de 5x é 5. Então, determinar a primitiva, basicamente, é isso. Não parece ser nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Mas vocês vão ver mais à frente que é, tá? Letra B. Não, brincadeira, não é um bicho de 7 cabeças, não. É só 5. Bota lá o slide pra gente, deixa eu passar aqui. Olha só. Qual que seria uma primitiva da função f de x igual a 2x? Né? Eu tenho que encontrar uma função f de x, tal que quando a gente derivar essa função, nós vamos obter a função 2x. Qual que seria essa função? X ao quadrado. Muito bem, x ao quadrado é uma função que, quando eu derivo ela, eu obtenho 2x. Tudo bem? Então, a gente vai dizer que a função x ao quadrado é uma primitiva da função 2x, tá? Simples assim. Qual é a próxima? 6x ao quadrado mais cosseno de x, né? Então, qual que seria uma função, uma primitiva dessa função? 2x ao cubo mais seno de x. Bora ver se está certo. Então, se eu derivar essa função, eu vou obter o quê? Derivada de 2x ao cubo, né? Pela regra do tombo. 3 vezes 2, 6. X diminui uma unidade. Então, 6x ao quadrado mais derivada do seno, cosseno x, tá? Então, de fato, essa função aqui é uma primitiva dessa função. Ok? Próxima. Item D. F de x igual a menos 2 vezes o seno de 2x. E essa daqui, qual que seria uma primitiva dessa função? Cosseno? Cosseno de 2x. Vamos ver. Cosseno de 2x. Vamos tentar. Vamos derivar o cosseno de 2x. Então, se eu derivar o cosseno de 2x, vai ser... Derivada do cosseno é menos seno de 2x, só que nós precisamos usar, como eu tenho uma composição, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, eu multiplico pela derivada de 2x, que é 2. Então, organizando isso aqui, para deixar bonitinho, isso vai ficar menos 2 seno de 2x, né? Que é a função f. Portanto, essa função aqui, essa função,
Cosseno de 2x é uma primitiva dessa. Observa que essa já não foi tão simples. Por quê? Porque quando eu derivo, eu tenho que usar a regra da cadeia aqui. Tá bom? Outra. F de x igual a 4x mais 6, né? Então, essa daqui, qual que seria uma primitiva dela? 2x ao quadrado mais 6x, tá? Então, essa daqui claramente é uma primitiva dessa, porque quando eu derivar 2x ao quadrado, eu obtenho 4x, e quando eu derivo 6x, eu obtenho 6, tá bom? Alguma dúvida, gente? Agora, olha só essa pequena observação. Se uma função f maiúscula é uma primitiva de uma função f minúsculo em um certo intervalo, então, para todo c real, f de x mais c, que é uma constante, é também uma primitiva de f. O que essa observação está nos dizendo? Ela está nos dizendo, não sei se vocês perceberam, mas eu todo o tempo estou falando, essa função é uma primitiva dessa. Eu não disse que essa é a primitiva dessa. Por que isso? Porque, na verdade, eu tenho infinitas primitivas dessa função. Porque 5x, a função 5x, é uma primitiva dessa? Sim. Porém, a função 5x... Porém, a função 5x mais 1 também é uma primitiva dessa. Por quê? Porque quando eu derivo 5x, eu obtenho 5, e quando eu derivo 1, dá 0. A derivada da constante é 0. Tudo bem? 5x mais 10 também é uma primitiva dessa função. Ou seja, qualquer constante que eu adicionar a essa primitiva, eu vou obter uma nova primitiva dessa função. Qualquer constante, ok? Então, eu posso dizer que a primitiva mais geral, que é assim que nós iremos chamar, dessa função é f de x igual a 5x mais c, onde esse c é uma constante real, tá? Então, essa daqui é a primitiva mais geral, ou também chamada de família de primitivas dessa função. Ok? Então, a gente tem que ter atenção para isso, para essa constantezinha aí, que ela vai ser muito importante para a gente no decorrer do nosso curso de cálculo integral, tá? Aqui também, f de x igual a x ao quadrado é uma primitiva dessa, mas se eu colocar qualquer outra constante, continua sendo primitiva dela. Então, essa é a família de primitivas dessa daqui, ou a primitiva mais geral dessa, tá? Aqui também, tá? Mais uma constante c. Aqui também, mais uma constante c. E aqui também, mais a constante c. Tá bom? Alguma dúvida? Essa constante c, nós... deixa eu ver se está aqui na observação. Acho que eu não coloquei aqui no slide, mas não tem problema. Essa constante c é chamada de constante de integração, tá? E aí, no futuro, nós vamos ver o porquê desse nome, tá? Mas, por enquanto, a gente vai chamar ela de constante de integração. Tudo bem? Alguma dúvida? É verdade. Na verdade, era aqui, né? Era aqui. Essa que é a primitiva, né? Muito bem. Deixa eu ver se eu não errei, né? Aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. E aqui, tirando esse daqui, está certo, né? Essa Fzão é a primitiva, né? Eu tinha colocado símbolo de derivada. Agora está ok. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, essa parte 1 da observação diz que
Se f de x é primitiva de f de x, então f de x mais c, com c real, também é primitiva de f. Né? Por que isso? Porque se f de x é uma primitiva de fzinho, significa que, de fato, né? Significa que f de x, quando eu derivar ela, eu obtenho a f de x. Tá bom? E daí, se eu tentar derivar f de x mais a constante de integração, constante c, então eu vou obter f de x, derivada dela, mais a derivada da constante. Só que a derivada da constante é zero. Tá? Então eu vou obter só a f de x, derivada dela, que é igual a f de x. Tá bom? Então a gente mostra assim facilmente que se essa é uma primitiva dessa, né, a derivada dela é igual a essa, então ela mais qualquer constante, quando eu derivar, eu obtenho a função f. Tá? Portanto, ela é uma primitiva dela. Tá bom? Ok? E nós temos uma outra observação, a segunda observação, que diz assim, ó, se eu tenho duas primitivas f e g, né, se essas duas funções f e g são primitivas da função f em um certo intervalo, então essas duas funções elas são iguais a menos de uma constante. Ou seja, a f é igual a g mais uma certa constante. Tá? E aí, portanto, todas as primitivas da função f são da forma f de x mais uma constante. Tá? Então, essa segunda parte é muito importante, porque se você tem duas primitivas de uma função, essas duas primitivas são iguais, elas só se diferem por uma constante real, tá? Que é aquela constante c. Alguma dúvida? Não? Tá. E aí, essas duas observações demonstram esse teorema, tá? Que diz que se f é uma primitiva de f é uma primitiva de fzinho em intervalo, então a primitiva mais geral é dessa forma, tá? F de x mais c. Ou seja, todas as primitivas são dessa forma e não tem como escapar. Não tem nenhuma outra função. Por exemplo, a função 4x mais c. Não tem nenhuma outra função além dessa, nessa forma, que seja primitiva dela. Todas as primitivas dela serão sempre dessa forma. Tá bom? A mesma coisa para as outras. Ok? E é isso que esse teorema tão importante nos diz. Tá? Então, vamos para mais exercícios? Tá? Determine a primitiva mais geral, dessas funções aí. F de x igual a x ao quadrado. Qual é a primitiva mais geral dessa função? X ao cubo sobre 3 mais a constante, sim ou não? Mais a constante. Vamos ver, para confirmar é simples, é só derivar. Tá? Para confirmar é só derivar. Tá? Derivada, 1/3 é constante, vou deixar aqui. Vezes, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, mais a derivada da constante, que é 0. Tá? Então, a derivada da f maiúsculo, esse 3 com esse 3 cancela, sobra só o x ao quadrado mais 0, que é x ao quadrado. Tá? Portanto, de fato, a primitiva mais geral da função x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Tudo bem? Deixa eu pegar esse outro x aqui. X ao cubo sobre 3, tá? Próxima. F de x igual ao seno de x. Qual é a primitiva mais geral dessa função?
menos cosseno de x mais a constante de integração. Muito bem. Cuidado, tá? Cuidado, para não esquecer o sinal. Tá? Então, essa daqui é a primitiva mais geral da seno de x, porque quando eu derivar ela, a derivada de menos cosseno de x é menos o menos seno de x, porque a derivada do cosseno é menos seno. Tá? A derivada da constante é zero. Então, essa derivada aqui vai ser, fazendo o jogo de sinal, seno de x, tá? Que é a função f. Ok? Então, essa daqui é a primitiva mais geral dessa. Tá? Dúvidas? Perguntas? Próxima. F de x igual a 4 sobre x ao cubo. Qual é uma primitiva dela? Hã? Menos 2 sobre x ao quadrado. Vamos ver. Menos 2 sobre x ao quadrado. Mais c. Vamos ver. Então, se eu derivar essa, eu tenho que obter essa. Vamos derivar ela. Derivada dela vai ser esse x, 1 sobre x elevado a 1 sobre x ao quadrado, eu posso reescrever assim. Menos 2 vezes x elevado a menos 2 mais c, certo? Primeiro vamos reescrever ela. E agora vamos derivar. Então, pela regra, então, menos 2 vezes menos 2 dá 4, vezes x elevado a menos 2 menos 1, né? Subtrai uma unidade do expoente. E a derivada de c é zero. Tá? Então, essa derivada aqui vai ser igual a 4. Aqui vai aparecer x elevado a menos 3, que aí eu posso inverter. Então, fica 4 sobre x a terceira, mais zero que não precisa, tá? Então, essa bateu. Então, de fato, essa função aqui é a primitiva mais geral dessa família de funções. Tudo bem? Observa que já não foi simples para muitos, né? Visualizar que a primitiva dessa era essa. Tá bom? Alguma dúvida? Se fosse assim, ó. Se fosse... Vamos lá, vamos por partes, só para a gente entender onde eu quero chegar. Se fosse f de x igual a uma constante k, qual é a primitiva dela? Vocês já falaram que a primitiva de 5x, o primeiro exemplo, a primitiva de 5, o primeiro exemplo era 5x, certo? Se a função for f de x igual a k, uma constante qualquer real, qual é uma primitiva dela? K vezes x, sim ou não? Mais a constante de integração. Porque quando eu derivo essa, eu obtenho essa, tá? Se fosse f de x igual a x, qual é uma primitiva dela? X ao quadrado sobre 2. Muito bem, mais a constante de integração. Porque quando eu derivar, esse 2 cai e vai cancelar com esse. Vai ficar só x. Tudo bem? Se fosse f de x igual a x ao quadrado, qual é uma primitiva dela? X ao cubo sobre 3, mais a constante. Porque quando eu derivo, esse 3 cai e cancela com esse. Tá? Se fosse f de x igual a x elevado a 1000, qual é uma primitiva dela? X elevado a 1001 sobre 1001. Mais a constante. Muito bem, porque quando eu derivar, esse 1001 cai, cancela com esse 1001 de baixo e subtrai uma unidade desse expoente, que vai voltar para x elevado a 1000. Com esse raciocínio, a gente consegue generalizar a seguinte primitiva. A primitiva de x elevado a n. Qual é? Observa, quando o expoente aqui é zero, porque aqui aparece x elevado a zero.
aqui fica 1 sobre 1 no denominador. Quando o expoente aqui é 1, aqui aparece 2 sobre 2. Quando o expoente é 3, aqui aparece 3 sobre 3. Quando o expoente é 1000, aparece 1001 sobre 1001. Observe que sempre aumenta uma unidade. Então, se esse expoente é n, então a primitiva dela vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais a constante, por quê? Porque quando eu derivar, isso aqui cai, esse n mais 1 com esse n mais 1 cancela, e aí eu diminuo uma unidade desse expoente. Tudo bem? E aí eu volto para esse. Só que tem uma pequena observação aí. Esse quociente só é válido se o n for diferente de quê? De menos 1. A observação importante é que o n precisa ser diferente de menos 1. Tudo bem? Porque se ele for menos 1, o denominador vai dar 0 e aí não vai fazer sentido nenhum essa observação. Bom, mas vamos olhar para esse caso, quando n é menos 1. Quando n é menos 1, a função que eu quero encontrar a primitiva é x elevado a menos 1. Né? X elevado a menos 1, que eu posso reescrever como f de x igual a 1 sobre x. Certo ou não? Perfeito. Então, meus queridos, olha só o que acontece. F de x igual a x elevado a menos 1, que é o mesmo que nós escrevermos 1 sobre x. Tá? 1 sobre x. Aí, olha só. Então, quando o expoente de x é menos 1, eu não posso usar essa regra. Isso aqui vai ser uma das regras de primitivação. Tá bom? Então, para a gente encontrar a primitiva de x elevado a n, a gente faz isso desde que o n seja diferente de menos 1. No caso do n ser igual a menos 1, aí o que vai acontecer? Eu tenho que pensar qual é a função que, quando eu derivo ela, eu obtenho a função 1 sobre x. Logaritmo natural. Mas é o logaritmo natural de quem? Na verdade, é o logaritmo natural do módulo de x. Por quê? Porque quando nós estávamos trabalhando derivadas, que nós tínhamos a função f de x igual a ln de x, que nós queríamos derivar essa função, a derivada dela era 1 sobre x. Só que aqui estava subentendido que esse x é positivo. Por quê? Porque o domínio da função logarítmica é para x positivo. Só faz sentido você calcular logaritmos de números estritamente positivos. Então, esse x aqui que aparece, implicitamente, ele já tinha que ser maior que 0. Só que quando eu estou te pedindo agora a primitiva ou a família de primitivas da função 1 sobre x, eu não estou dizendo que esse x é positivo. Ele pode ser negativo. Por isso que aqui tem que aparecer o módulo de x. Porque se esse x for positivo, aí módulo de x vai ser x mesmo. Aí ok, vai cair no primeiro caso. Mas se esse x for negativo, módulo de menos x dá menos o menos x e aí vai dar x positivo. Tudo bem? E aí nós vamos estar obedecendo a definição aqui da função logarítmica. Oi? Daqui? Ou daqui? Aqui. É porque, nesse caso aqui, eu não estou especificando se o x é positivo ou não. Aqui, quando eu estou te dando a função logarítmica e estou te pedindo a derivada dela, que é 1 sobre x, já está subentendido que esse x tem que ser positivo, porque é o domínio da função logarítmica. Agora, nesse caso aqui, não, estou fazendo o caminho inverso. Eu estou te dando essa função, mas não estou te dizendo se esse x é positivo ou negativo. E aí, nesse caso, a gente tem que colocar o módulo. Porque se esse x for positivo, o módulo vai ser positivo. E se esse x for negativo, o módulo vai continuar sendo positivo. E, portanto, vai estar dentro do domínio da função logarítmica. Tá bom? Então, uma primitiva da função 1 sobre x é a logaritmo natural de módulo de x. E se eu quero a mais geral, eu boto a constante de integração. Tá claro, gente, isso? Tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Então, olha só. Em resumo,
Se f de x for igual a uma constante, então a primitiva mais geral dela é kx mais c. Se for x elevado a alfa, então vai ser x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais a constante, desde que esse alfa seja diferente de 1. Desculpa, diferente de menos 1. Tá bom? Se esse alfa for menos 1, e aí a gente recai no exemplo que a gente acabou de falar, tá? F de x igual a 1 sobre x, a primitiva mais geral dela vai ser log natural do módulo de x. Ok? Alguma dúvida até aí? E se fosse essa aqui, ó? Qual é a primitiva mais geral dela? E elevado a x mais c. Tudo bem? Porque a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Ok? Então vamos completar aqui a nossa tabelinha de primitivas. Então, se f de x for igual a cosseno de x, qual a primitiva mais geral dela? Seno de x mais c. Seno de x mais c. Porque a derivada do seno é o cosseno, tá? Se fosse f de x igual a cosseno de x, a gente já viu anteriormente que essa primitiva aqui, a primitiva dela, é menos... não, seno de x, né? Que eu queria colocar aqui. Se for seno de x, então a primitiva mais geral dela é menos cosseno de x mais c. Tudo bem? E se fosse f de x igual a secante ao quadrado de x, quem é a primitiva mais geral dela? Tangente de x mais c, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Tudo bem? E se fosse a cossecante ao quadrado de x? Menos a cotangente. Menos a cotangente, porque a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Menos cotangente de x mais c. Tudo bem? E se fosse essa aqui, ó? Secante vezes tangente. Secante. Muito bem, é secante, porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Tudo bem? Então essas primitivas a gente tem que saber, tá, gente? Infelizmente ou felizmente, tá? Tem que saber. Se fosse essa aqui, ó. Deixa eu colocar. Cossecante vezes cotangente. É menos cossecante, muito bem. De x mais c, porque a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Beleza? Deixa eu ir ali para o outro lado. E se fosse essa aqui, ó, f de x igual raiz quadrada, não, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa daqui. Não é arco tangente. É arco seno. Muito bem. É arco seno. É arco seno de x mais a constante. Porque a derivada da arco seno é essa. Tá bom? E se fosse essa aqui, menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Agora é arco cosseno. Arco cosseno de x.
mais a constante. Tá bom? Porque a derivada da arco-cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá bom? E se fosse 1 sobre 1 mais x ao quadrado, aí agora é arco tangente. Porque a derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá bom? Então essas são as primitivas imediatas que a gente conhece, né? Eu te dei essas funções no nosso curso de derivadas, eu te dei essas funções e te pedi as derivadas delas. Agora eu estou fazendo o caminho inverso, né? Estou te dando as derivadas delas e estou te pedindo elas. Ou seja, estou querendo as primitivas. Tudo bem? Tem outras. Essa aqui, ó. Se fosse f de x igual a secante de x. Quem é uma primitiva dela? Aí o cara tá afiado. Log natural da secante de x mais a tangente de x, mais a constante de integração. Se você derivar esse troço aqui, você obtém isso. Né? Vamos derivar de cabeça. Derivado do log natural disso é 1 sobre isso. Certo? Só que eu tenho que multiplicar pela derivada dessa. Aí a derivada dessa de dentro vai ficar... Derivada da secante é quem? Secante vezes tangente. E a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Tá? Então eu tenho isso sobre isso, né? Porque a derivada do logaritmo é isso, é 1 sobre isso. Aí, ó, eu boto a secante em evidência. Quando eu puser a secante em evidência, vai ficar tangente mais secante. E aí eu cancelo com essa de baixo. E aí sobra só a secante, que é a função inicial. Tudo bem? Então, uma primitiva da secante é log natural de secante mais tangente. Tá? Essa aqui, se fosse cossecante de x, essa é mais difícil, né? Menos logaritmo natural cossecante mais cotangente. Mais cotangente, muito bem. Mais a constante, tá? Se eu derivar isso, eu obtenho isso. Tá bom? E essa daqui, f de x igual a cotangente. Não, tangente, na verdade. Primeiro, tá? Tangente de x. Qual é a primitiva dela? É menos, né? Menos do logaritmo natural do cosseno de x, mais a constante. Tá? E aqui a gente pode até reescrever isso aqui de maneira diferente. Tá? Essa é uma primitiva, mas eu posso reescrever ela, se eu pegar esse menos 1 e jogar para cima, vai ficar cosseno elevado a menos 1, que é 1 sobre cosseno, que é a secante. Então eu posso escrever como o logaritmo natural da secante. Tá bom? São equivalentes as funções. Tá? Que é a primitiva da tangente, tá? E para fechar a cotangente, né? F de x igual a cotangente. Cotangente de x. Então uma primitiva dela é quem? É o logaritmo natural do seno de x. Tá? Seno de x. Ok? Porque a derivada do logaritmo natural do seno de x é 1 sobre seno de x vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então fica cosseno sobre seno, que é a cotangente. Ok? Alguma dúvida, gente? Não? Então é importante que a gente saiba pelo menos as principais dessas, tá? Que são essas aqui, ó. Essas aqui, na hora dos exercícios, a gente tenta lembrar, né? Porque é muito comum aparecer essas daqui nos exercícios, tá? E aí quando aparecer a gente já lembra.
Essas aqui não são tão simples assim de lembrar, mas tudo bem. Bom, alguma dúvida? Não? Propriedades para a gente resolver mais problemas de primitivas, tá? Olha só, sejam f e g primitivas das funções f e g, respectivamente, e k uma constante. Então, a primitiva de k vezes f é k vezes f. Lembrando que a primitiva de f é f. Então, se eu multiplico a f por uma constante, para encontrar uma primitiva dessa nova função, é só multiplicar a primitiva da f pela mesma constante. Tá bom? E a primitiva da soma é a soma das primitivas. Ok? Pronto. Então, vamos fazer esses exemplos aqui, ó. Letra A aí, função g de x igual a 3 vezes o seno de x, tá? Então, quem seria uma primitiva dessa função g? Você não sabe quem é uma primitiva da seno? Quem é uma primitiva da seno? Menos cosseno. Então, quem vai ser uma primitiva de 3 seno de x? Menos 3 cosseno de x. Mais a constante, né? Vamos colocar aqui a constante. Tudo bem? Ok? Item B. H de x igual a x à quarta menos x ao quadrado sobre 3, tá? Então, a Hzão de x vai ser, quem é uma primitiva de x à quarta? X à quinta sobre 5, menos uma primitiva de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Aí o 3 desse denominador vai multiplicar por esse outro 3, que vai ficar 9, tá? Então aqui vai ficar x ao cubo sobre 9 mais a constante. Tá? Mais a constante. Ok? Alguma dúvida? Não? Letra B. Letra C. Z de x igual a x mais 1 sobre x ao cubo, né? Tá? Então, quem é a função, uma primitiva dessa função? Primitiva de x, x ao quadrado sobre 2, mais primitiva de 1 sobre x ao cubo. Quando está no denominador já tem dificuldade, né? Aí você reescreve, Você reescreve, ó. X elevado a menos 3, não é assim? Aí agora fica fácil, porque uma primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então aqui vai ficar x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, mais a constante, certo? Então agora é só arrumar. Então aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. Esse menos aqui vai ficar menos 3 mais 1 dá menos 2, com esse menos fica negativo. O denominador vai ficar 2. Então vai ficar x elevado a menos 2 sobre 2 mais c, né? E aí organizando, isso aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2x ao quadrado mais c. Tá bom? Então essa daqui é a família de primitivas dessa funçãozinha aqui. Belezinha? Tá? Ah, tem mais. Próxima, letra D. O que tem aqui? Letra D de dado. 3x à quinta mais 2x menos 5 sobre x ao cubo. X à quinta mais 2x menos 5 sobre x ao cubo. E aí? E essa daí, quem é uma primitiva dela?
Professor, você está começando a complicar a minha vida, né? Mas é simples, é simples. O que você faz aí para poder encontrar a primitiva dela? Separa, né? Você separa ela, ó. Isso aqui é o mesmo que 3x à quinta sobre x ao cubo, mais 2x sobre x ao cubo, menos 5 sobre x ao cubo. Tudo bem? E aí, melhorando aqui, ó. 3x à quinta sobre x ao cubo é 3x ao quadrado. Tá? Mais 2x sobre x ao cubo é 2 sobre x ao quadrado. Menos 5 sobre x ao cubo. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí, organizando ainda, 3x ao quadrado mais 2 vezes x elevado a menos 2, invertendo, menos 5 vezes x elevado a menos 3, invertendo também. Tá? Aí agora fica fácil encontrar a primitiva dela. Primitiva de 3x ao quadrado. 3x ao cubo sobre 3. Certo? Mais 2 vezes. Primitiva de x elevado a menos 2. X elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Certo? Menos 5 vezes. Primitiva de x elevado a menos 3. X elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Tá bom? Aqui tem um bem aqui. Então, a primitiva dela mais a constante, né? A primitiva dela vai ser, cancela esse 3 com esse 3, vai ficar x ao cubo. Aqui vai ficar, olha, menos 2 mais 1 dá menos 1. Com esse mais aqui fica menos. Então, menos 2. E aqui vai ficar x elevado a menos 1. Então, inverte, sobre x. Tá? Aqui, menos 3 mais 1 dá menos 2. Com esse menos aqui dá mais. Então, fica 5 sobre 2. E aqui vai ficar x elevado a menos 2. Que invertendo fica x ao quadrado mais a constante. Então, essa daqui é a família de primitivas dessa função. Beleza? Dúvidas? Não? Próxima. Letra E. F de x igual a raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz cúbica de x sobre x. Tá? Sobre x. E aí, e essa? F de x, raiz quadrada de x é x elevado a meio, menos 2 vezes raiz cúbica de x, x elevado a 1/3. Vou colocar o x aqui e o x aqui. Certo? Então, esse f de x aqui, ó, ele vai ser igual a x elevado a meio sobre x. É x elevado a meio menos 1. Divisão, conserva, encerra a base e subtrai os expoentes, né? Menos 2 vezes x elevado a 1/3 menos x, sobre x. X elevado a 1/3 menos 1. Tá? Então, esse fzinho de x aqui vai ser igual a x elevado a meio menos 1 menos meio, menos 2 vezes x elevado a 1/3 menos 1 menos 2/3. Então, eu só arrumei primeiro a minha função. Agora eu encontro a primitiva dela facilmente, tá? Tá claro, gente? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo, né? Deixa eu repetir aqui a função. É f de x igual a x elevado a menos meio menos 2x elevado a menos 1/3, né? 2/3, menos 2/3. Obrigado. Tá, então vamos lá. Primitiva dela. Aí agora,
x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, certo? Primitiva de x elevado a n. Menos 2 vezes primitiva de x elevado a menos 2 terços. X elevado a menos 2 terços mais 1 sobre menos 2 terços mais 1, mais a constante. Tá? Então, essa primitiva vai ser x elevado a menos meio mais 1 dá meio. Menos meio mais 1 dá meio. Menos 2 vezes x elevado a menos 2 terços mais 1 dá 1 terço. Menos 2 terços mais 1 dá 1 terço. Mais a constante. Certo? Então, a primitiva vai ser divisão de frações, conserva a primeira e inverte a segunda. Então, vai ficar 2 vezes x elevado a meio, menos, aqui também inverte. Então, vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, vezes x elevado a 1 terço, mais a constante. E aí, só para deixar mais bonitinho, esse f de x vai ser 2 vezes a raiz quadrada de x, menos 6 vezes a raiz cúbica de x, mais a constante de integração. Pronto. Então, essa daqui é uma primitiva daquela lá no início. Se eu derivar essa, eu obtenho aquela lá. Belezinha? Dúvidas? Perguntas? Sim ou não? Tá. Olha esse problema aqui, ó. Determine a expressão da função y igual a y de t, que satisfaz as seguintes condições. dy dt, obrigado, é 3t menos 5 e y de 0 é 2. Eu quero saber qual é uma função que satisfaz essas condições aí. Tá? O que é dy dt? É a derivada da função y em relação a t. Então, ele está falando que eu tenho que encontrar uma função tal que a derivada dela, em função de t, né, a variável t, é 3t menos 5. E a imagem do ponto zero por essa função é 2. Tá? Então, vamos anotar essas condições aqui. Ó. dy dt é 3t menos 5 e y de 0 é 2. Quero saber quem é a função y igual a y de t, a função y de t que satisfaz essas condições. Então, eu tenho que pensar numa função que satisfaz essas condições. Uma função que, quando eu derivar ela, eu obtenho essa, e a imagem dela no ponto zero é 2. Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Muito bem, porque quando eu quero encontrar uma função, tá aqui, quando eu derivo ela, eu obtenho essa função, então, na verdade, o que eu estou querendo encontrar é uma primitiva dessa. Certo? Então, uma primitiva dessa é a função y de t igual a quem? 3t ao quadrado. Professor, só sei com x, com t eu não sei. 3t ao quadrado sobre o que mais? Menos 5t. Só isso? Mais a constante de integração, mais c. Então, essa é a família de primitivas dessa função. Quando eu estou te pedindo para encontrar uma função tal que a derivada dela é igual a isso, eu estou querendo que você me diga quem é uma primitiva dela. Só que ele deu uma outra informação. Ele deu o y de 0. O y de 0 é 2. Bom, mas se y de 0 é 2, significa que quando eu pegar essa função e colocar o 0 no lugar do t, a imagem desse ponto vai ser 2. Né? Então, o que a gente vai fazer? Y de 0, que é 2, vai ser quem? Vai ser 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes 0, mais c. Confere? Onde tem t, eu estou colocando 0. Só que isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, então sobra c igual a
c igual a 2. Então, qual é a função que nós estávamos atrás? Qual é a função tal que a derivada dela em função de t, em relação a t, na verdade, é 3t menos 5, e a imagem do ponto zero por essa função é 2, né? Qual é a função? Então, a função que nós estávamos atrás é a função y de t igual a 3t ao quadrado sobre 2 menos 5t mais a constante c, que nesse caso é 2. Então, observa. Quantas funções satisfazem só essa primeira afirmação? Infinitas. Porque o c varia nos reais. Eu tenho uma família de funções que satisfazem essa afirmação. Mas quando eu te dei um valor para essa função, aí a gente amarra ela. Então só tem uma única função que satisfaz essas duas condições. Tá? Esse tipo de problema a gente estuda, que é chamado de problema do valor inicial, né? Quando você estuda equações diferenciais. Tudo bem? Vocês vão ver mais isso mais à frente no curso de vocês. Então olha só isso aqui, ó. Determine a função posição x igual a x de t de uma partícula cuja velocidade é dada por v de t igual a 4t menos 7 e x de 1 é igual a 1. Tá? Olha só. Eu quero uma função x igual a x de t. Tá? Quero uma função x igual a x de t. Tal que a velocidade em função do tempo é 4t menos 7 e a posição dessa partícula no instante 1 é igual a 1. Tá? É isso que nós queremos. Eu quero qual é a função posição dessa partícula, tal que a função velocidade dela é essa e a posição dela no instante 1 é essa. Bom, o que a gente sabe, né? Lá da parte de derivada. A gente sabe que quando você tem a função posição de uma partícula e você deriva essa função posição, você obtém a velocidade. E se eu derivar a velocidade, eu obtenho a aceleração. Então, vamos anotar isso aqui. Então, se eu tenho a posição, eu sei que a velocidade é a derivada da posição. E eu sei que a aceleração é a derivada da velocidade, que por sua vez é a segunda derivada da posição. Né? Nós sabemos disso. Confere? Então, a velocidade é a derivada da posição. O que isso significa? Que a posição é uma primitiva da velocidade. Certo? Então, como eu quero a posição e eu tenho a velocidade, para encontrar a função posição, basta que eu encontre uma primitiva da velocidade. Certo? Então, vamos lá. Resolvendo o problema. A função posição vai ser uma primitiva da velocidade. Quem é uma primitiva de 4t menos 7? 2t ao quadrado menos 7t mais a constante. Confere? Porque quando eu derivar essa, eu obtenho essa. Só que ele amarrou a posição no instante 1. A posição no instante 1 é 1. Então, se eu pegar o t e substituir por 1, x de 1, eu sei que é 1. Mas quem é x de 1? É 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais c. Certo? Então, 1 vai ser igual a 2 menos 7 dá menos 5 mais c. Então, essa constante aqui vai ser 1 mais 5, que dá 6. 1 mais 5, que dá 6. Portanto, a função posição que nós queríamos encontrar é a seguinte: 2t ao quadrado menos 7t
mais 6. Tá? Mais 6. Essa daqui é a função posição que satisfaz esse problema do valor inicial. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Belezinha. Mais uma, para a gente fechar essa parte de primitivas. Determine a função posição de uma partícula que possui aceleração. Dada por A em função de t, A de t, igual a 7t mais 2 e satisfaz o seguinte: a velocidade inicial, velocidade no instante zero é 2 e a posição inicial é 1. Tá? Eu quero a função posição. A função posição, né? Então, eu sei que a função aceleração é 7t mais 2 e sei que a velocidade no instante zero é 2 e a posição no instante zero é 1. Né? Dado esses dados, quem é a função posição? X igual a x de t. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho a posição, derivo ela, obtenho a velocidade. Se eu tenho a velocidade, derivo ela, obtenho a aceleração. O que isso significa? Que a velocidade é uma primitiva da aceleração. E que a posição, como nós já vimos, é uma primitiva da velocidade. Então, se eu tenho a aceleração, e se eu encontrar uma primitiva dela, a família de primitivas dela, eu vou obter o quê? A velocidade. Tá? Então, vamos fazer isso primeiro. Então, quem que vai ser a velocidade? Ser uma primitiva da aceleração, que vai ser 7t ao quadrado sobre 2, mais 2t, mais a constante. Correto? Só que eu sei que a velocidade no instante zero é 2. Bom, de cabeça, dá para a gente perceber que essa constante vai ser 2. Confere? Porque quando eu colocar o t0, aqui vai zerar, então c vai ser igual ao valor do t0, do v0, tá? Que é 2. Então, sobre 2 mais 2t mais 2. Tá bom? Então, eu já tenho a função velocidade. Agora, se eu quero a posição, basta que eu encontre a primitiva da velocidade. Quem é a primitiva da velocidade? Primitiva de 7t ao quadrado sobre 2. Quem é? 7t ao cubo sobre 6, logo. Né? Porque vai multiplicar 2 vezes 3, 6. Mais primitiva de 2t, t ao quadrado. Primitiva de 2, 2t, mais a constante, que agora eu vou mudar aqui e vou colocar k, só para não ficar igual a outra constante. Só que ele disse que a posição no instante zero é 1. Bom, se eu substituir o t por zero, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. Então, o k vai ser o x de zero. Então, o k é 1. Portanto, a função posição que satisfaz esses dados, esse problema, é 7t ao cubo sobre 6, mais t ao quadrado, mais 2t, mais 1. Bom? Ok? Então, essa vai ser a posição dessa partícula. Alguma dúvida? Vocês lembram lá no ensino médio, lá que vocês viram lá na física, né, que quando a aceleração é constante, né, a velocidade vai ser o quê? Velocidade em função do tempo, que é uma primitiva de uma constante. Primitiva de uma constante. A constante vezes x. No caso de t, é a constante vezes t, mais a constante de integração. E aí eu posso considerar que essa constante de integração é o valor da velocidade no instante zero, que aí a gente chama de v0. Tudo bem? E aí, se eu encontrar uma primitiva da velocidade, eu vou encontrar a posição, que é uma primitiva de a vezes t, é a t ao quadrado sobre 2, mais primitiva da velocidade, velocidade vezes t, mais uma constante, que vai ser a posição inicial, né? S0. Tudo bem?
Ok? Então, daí vem essas coisinhas lá que vocês viram. Então, o que a gente viu hoje sobre primitivas é bem importante, tá? E vai ser muito útil, muito mesmo para a gente, quando nós começarmos a falar sobre integração, tá? Vou entregar agora a prova para vocês. Tá, exercício 1. Esboce o gráfico dessa função f de x igual a x vezes z elevado a menos 1 sobre x. Primeira coisa que a gente precisa fazer, domínio da função. Qual é o domínio dessa função? Todos os reais, sim ou não? Não, né? Os reais menos o zero, porque aqui eu tenho uma divisão por zero. Tudo bem? Ih, professor, já comecei a... Não, não diga isso. Preste atenção no que tu vai fazer. Tá? Então, os reais menos o zero. Beleza? Aí a gente pode tentar encontrar logo as interseções com os eixos. Eu deixei por último, lá no roteiro, mas posso fazer logo no início. As interseções com os eixos é encontrar o f de zero, que é a interseção com o eixo y, só que f de zero não está definido porque o zero não está no domínio da função. Confere? Não está definido. O que isso significa? Significa que o gráfico ele não vai cortar o eixo das abscissas. Desculpa, o eixo das ordenadas. Tudo bem? Ele não vai cortar o eixo das ordenadas. E a interseção com o eixo x são as raízes, né? É quando a gente faz f de x igual a zero. Né? Só que f de x igual a zero, somente se x vezes e elevado a menos 1 sobre x for igual a zero. Só que isso aqui não zera. Então, x tem que ser igual a zero. Só que esse x igual a zero não pertence ao domínio de f. Ou seja, essa função não tem raiz. Então, ela não corta nem o eixo y e não corta nem o eixo x. Beleza? Alguma dúvida? Máximos e mínimos, certo? Vamos lá, derivada. Aqui eu tenho um produto, sim ou não? Derivada do produto, deriva a primeira vezes a segunda, então vai ficar i elevado a menos 1 sobre x. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, peraí. Derivada de x é 1 vezes e elevado a menos 1 sobre x, mais, primeiro, vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de e elevado a menos 1 sobre x? É e elevado a menos 1 sobre x, só, vezes a derivada de menos 1 sobre x. Quem é a derivada de menos 1 sobre x? Não, isso aí é a primitiva. Tá com as primitivas na cabeça. A derivada de menos 1 sobre x. Hã? Menos x elevado a menos 1. Quem é a derivada desse troço aqui? Menos 1 cai, menos com menos mais. Vai ficar x elevado a menos 1, menos 1. Que é x elevado a menos 2, que é 1 sobre x ao quadrado. Tá claro? Então, a derivada de menos 1 sobre x é 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Aí, olha só. Esse x com esse 1 do x aqui, eu posso cancelar. E e elevado a menos 1 sobre x, eu posso pôr em evidência. Então, vai ficar assim, ó, e elevado a menos 1 sobre x, vezes 1, que ficou aqui, mais 1 sobre x. 1 sobre x. Tá bom? Então, essa daí é a derivada dessa função. A primeira derivada. Alguma dúvida? Raízes da derivada. E elevado a menos 1 sobre x vezes 1 mais 1 sobre x igual a zero. Bom, isso só zera quando esse termo zerar, porque esse não zera. Então, 1
mais 1 sobre x tem que ser igual a 0. Ou seja, 1 sobre x tem que ser igual a menos 1. Passando esse 1 para lá. Certo? Então, 1 tem que ser igual a menos x, passando o x multiplicando. E, portanto, o x é igual a menos 1. Então, menos 1 é o candidato aí, é o ponto crítico. Certo? É o ponto crítico. Observe que essa derivada ela não existe no zero. Só que o zero não está no domínio da função. Portanto, o zero não é ponto crítico. Tá bom? Importante. E aí a gente pode estudar o sinal. Observa, esse fator ele é sempre positivo. Ele é sempre positivo. Confere? Então, o sinal da derivada depende exclusivamente desse termo. Então, basta estudar esse termo. Só que esse termo, para ficar mais fácil o estudo do sinal, a gente pode reescrever como x mais 1 sobre x. Sim ou não? Tá? X vezes 1 dá x, x mais 1 sobre x. Então, a gente vai estudar o sinal desse termo usando uma equação quociente. Tá? A raiz de x mais 1 é menos 1, que nós já encontramos. Tá? Então, vamos lá. X mais 1. A raiz desse termo é menos 1. Tá? Função afim crescente, aqui é negativo, aqui é positivo. Tá? Denominador é x. Qual é a raiz de x? 0, só que o 0 não está no domínio. Então, vou colocar a bolinha aberta aqui. Ó. Confere? Função afim crescente, então aqui é negativo e aqui é positivo. Tá? E aí, fazendo a interseção, eu obtenho o sinal da derivada. Fazendo a interseção aqui, ó. Aqui é menos 1, aqui é 0 aberto, menos e menos mais e menos menos, mais e mais. O que isso significa para a minha função f? Significa que antes do 0 ela cresce, entre menos 1 e 0, antes do menos 1 ela cresce, entre menos 1 e 0, aberto no 0, ela decresce, e depois do 0 ela cresce novamente. Crescente, decrescente, crescente de novo. Isso significa que x igual a menos 1 é ponto de, e x igual a 0 é ponto de nada, porque ele não está no domínio da função. Ok? Beleza. Bom, eu já sei que x igual a menos 1 é ponto de máximo. Quando eu for esboçar no plano cartesiano o gráfico, eu vou precisar da imagem do menos 1. Então, eu calculo logo a imagem do menos 1. Quem é a imagem do menos 1? Substituindo aqui, ó. Menos 1 aqui e aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes z elevado a menos 1 sobre menos 1. Menos e menos mais. Então, fica e elevado a 1. Então, fica menos z. Menos z é aproximadamente igual a 2,7. Aproximadamente. Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Eu vou continuar. O que é que a gente faz agora? Concavidade, para isso estudamos o quê? Segunda derivada. Segunda derivada. Olha só, a primeira derivada é essa. Deixa eu até anotar aqui para não... dá para ver aí, né? A primeira derivada é essa. Eu vou ter que ir para o outro quadro, né? Então, deixa eu anotar aqui a primeira derivada. E elevado a menos 1 sobre x vezes 1 mais 1 sobre x. Vamos lá. Segunda derivada. Derivada da primeira vezes a segunda, tem que usar a regra do produto. Mas a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos lá. Derivada da primeira, a gente já calculou bem aqui, ó. Essa derivada da primeira, ó, é e elevado a menos 1 sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado. Correto? Então, é e elevado a menos 1 sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado. Derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função, vezes a derivada dessa. Derivada de 1 é 0 e derivada de 1 sobre x.
menos 1 sobre x ao quadrado. Cuidado. Aqui eu derivei menos x elevado a menos 1, ou menos 1 sobre x, que deu 1 sobre x ao quadrado. Então, se eu tirar esse menos, aqui vai aparecer menos. Certo? Então, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Vamos organizar isso aí? O que dá para fazer aí? Fala aí para mim. O e elevado a menos 1 sobre x em evidência, sim ou não? Só ele? Não. Dá 1 sobre x ao quadrado também em evidência. Aí vai sobrar esse termo. Menos e mais menos. Quem? Eu não coloquei tudo isso em evidência? Então sobra 1, né? Confere? Aí esse 1 menos 1 cancela. Então a segunda derivada é e elevado a menos 1 sobre x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Tudo bem? Essa função zera? Não, quando eu igualar isso aqui a zero, esse x ao cubo vai dar zero, então vai ficar isso igual a zero, que não tem solução real. Esse numerador não zera. E aí, como é que eu faço para estudar o sinal? Eu estudo o sinal só do denominador, porque o numerador ele não zera e não tem sinal negativo. Ele é sempre positivo, tá? Então, eu vou estudar só o sinal de x ao cubo. Bom, o zero não está no domínio da segunda derivada, tá? E x ao cubo é positivo depois do zero e negativo antes do zero. Confere? O que isso significa? Isso aqui, sinal da segunda derivada, tá? Segunda derivada. O que significa para a função f? Significa que antes do zero a concavidade é para baixo, depois do zero a concavidade é para cima. Significa que o zero é ponto de inflexão, certo? Não, né? Porque ele não está no domínio. Estão atentos, estão atentos. O que a gente faz agora? Deixa eu ver aqui. Assíntotas, né? Horizontais primeiro. Limite, quando x tende a mais infinito, de x vezes e elevado a menos 1 sobre x. Vamos ver se tem assíntotas horizontais. Tá? Vamos lá, vamos com calma. Quando x vai para mais infinito, esquece isso aqui, vamos olhar só para cá. 1 sobre x vai para onde? Vai para zero. Com esse negativo, continua indo para zero. E elevado a zero, 1. Portanto, a função vai para onde o x for. Então, vai para mais infinito. Tudo bem? Então, você vai andando para a direita, ela explode para cima. E se fosse menos infinito? Mesma coisa, só que aqui o x vai para menos infinito, então aqui iria para menos infinito. Se vai cada vez mais para a esquerda, ela vai mais para menos infinito. Vai ficando cada vez maior em módulo, só que vai ficando cada vez menor, na verdade, né? Vai ficando cada vez menor, só que maior em módulo. Bom, então tem assíntotas horizontais? Então não existem assíntotas horizontais. Tá? Agora vamos estudar as assíntotas verticais. As assíntotas verticais podem existir aonde? Isso, onde a função não está definida, que no caso é zero. Então a gente tem que estudar quando x tende a zero pela direita e pela esquerda. Então vamos lá. Quando x tende a zero pela direita, vamos começar pela direita. De x vezes e elevado a menos 1 sobre x. Vamos lá, vamos por partes, vamos devagar. X está se aproximando de zero pela direita. 1 sobre x vai para onde? Vai para mais infinito, certo? Com o negativo vai para onde? Menos infinito. E com o expoente indo para menos infinito vai para onde? É só lembrar do gráfico da exponencial. O gráfico da exponencial é assim, ó.
exponencial com base maior que 1. Quando o x vai para mais infinito, a e elevado a x, x vai para mais infinito, e elevado a x vai para mais infinito. Quando x vai para menos infinito, e elevado a x vai para 0. Ok? Então, recapitulando. Quando x tende a 0 pela direita, 1 sobre x vai para mais infinito. Com o negativo vai para menos infinito. E com o expoente indo para menos infinito vai para 0. E esse x já está indo para 0. Então, a gente vai obter uma coisa do tipo 0 vezes 0, que dá 0. Ok? Então, quando o gráfico tende a 0 pela direita, quando o gráfico tende a 0 pela direita, o gráfico não, quando o x tende a 0 pela direita, o gráfico vai se aproximando do 0, só que o 0 não está no domínio, faz alguma coisa assim, ou depende de como é o formato. Eu sei que ele vem se aproximando do 0. Correto? Beleza. Agora falta só quando x tende a 0 pela esquerda. Por esse resultado, 0 é assíntota vertical? Não. Só é assíntota vertical quando esse limite vai para mais ou para menos infinito, tá bom? Bom, e aí por fim, limite quando x tende a 0 pela esquerda de x vezes z elevado a menos 1 sobre x. Vamos lá. De novo, agora o x tende a 0 pela esquerda. Então 1 sobre x vai para onde? Menos infinito. Com esse menos, e elevado ao expoente que está indo para mais infinito, ele vai para onde? Para mais infinito. E esse x está indo para 0. Então, eu vou ter uma indeterminação do tipo 0 vezes mais infinito. Não rola. Não sei para onde isso vai. Então, tenho que fazer alguma coisa para resolver esse limite. A gente pode tentar manipular essa expressão aqui, ó. Eu posso usar L'Hopital, mas eu consigo reescrever essa expressão de uma forma que apareça alguma indeterminação de L'Hopital? Como? O e para baixo, bora ver. X sobre e elevado a 1 sobre x. Vamos ver. Então, o numerador vai para 0. Confere? Tá, e o denominador? Quando x tende a 0 pela esquerda, 1 sobre x vai para onde? Menos infinito. E elevado a menos infinito, entre aspas, vai para 0. Então, aí eu posso usar L'Hopital. Tá bom? Vamos ver se vai resolver. Então, isso aqui por L'Hopital vai para limite, quando x tende a 0 pela esquerda, deriva em cima, dá 1 sobre, deriva embaixo. Qual é a derivada de e elevado a 1 sobre x? É e elevado a 1 sobre x vezes derivada de 1 sobre x, que eu falei para vocês. Dá menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Beleza. Vamos tentar analisar. Deixa eu até melhorar aqui. Esse menos, vou colocar ele bem aqui, ó. Menos, pronto. Então, vezes 1 sobre x ao quadrado. Menos aqui. E aí? De novo, isso aqui do denominador está indo para onde? Esse fator está indo para 0. Confere? E esse aqui está indo para onde quando x tende a 0? Está indo para mais infinito. Vai ficar alguma coisa do tipo menos 1 sobre 0 vezes mais infinito. Não está bom. A gente poderia até fazer o seguinte, ó. Aqui não é 1 sobre x ao quadrado? Posso inverter, não posso? Então, iria ficar alguma coisa do seguinte tipo. Menos x ao quadrado sobre
e elevado a 1 sobre x. Só que você consegue perceber que a gente cairia em algo parecido com esse? Sim ou não? Então eu acho que esse caminho não é a solução. Porque quando eu derivar aqui vai aparecer 2x, vai aparecer a derivada, pode ser que a gente se complique aí. E agora? Então isso aqui não dá certo. Esquece, pula para problema de otimização, né? Não. Não, a gente tem 1h30 para fazer isso. Ó, a gente já gastou aqui 12 minutos, 15 minutos, eu acho, por aí. Ideias de como resolver esse limite? Ih, a gente tem pouco tempo, né? Substituição. Se tu chamar o u de 1 sobre x, aí quando tu reescrever aqui o u vai cair mais ou menos na mesma coisa. Mas olha, a ideia de inverter aqui foi boa, só que a inversão foi errada. A gente pode inverter aqui da seguinte forma, ó. Isso aqui é o limite quando x tende a zero pela esquerda de e elevado a menos 1 sobre x sobre 1 sobre x. Isso aqui é isso, né? Porque conserva de cima e inverte a de baixo. Volta para cá. Agora vamos estudar. Quando x tende a zero pela esquerda, 1 sobre x vai para menos infinito. Com esse menos vai para mais infinito. E expoente indo para mais infinito, vai para mais infinito. Quando x tende a zero pela esquerda, 1 sobre x vai para menos infinito. Menos infinito. Então eu posso usar L'Hopital. Certo? Então, aquele limite vai ser igual por L'Hopital ao limite, quando x tende a zero pela esquerda, derivada de e elevado a menos 1 sobre x, está lá, e elevado a menos 1 sobre x, vezes a derivada de menos 1 sobre x, que está lá, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Sobre derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Menos 1 sobre x ao quadrado. E aí, meus queridos, olha só, isso aqui cancela com isso. E aí ficou limite de menos e elevado a menos 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Agora estuda. Quando x tende a zero pela esquerda, 1 sobre x vai para menos infinito. Com esse menos, vai para mais infinito. E com o expoente indo para mais infinito, vai para mais infinito. Com esse menos, vai para menos infinito. Então, esse limite aqui está indo para menos infinito. Ou seja, x igual a zero é assíntota vertical. Alguma dúvida? Portanto, o último passo é o gráfico, né? Vamos olhar o gráfico. Bom, no zero ele não está definido, certo? Vamos lá. O menos 1 é ponto de máximo. E a imagem dele, a gente viu que é menos 2,7, alguma coisa, né? Então aqui, ó. Deixa eu até colocar ele mais para cá, assim. Menos i, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo. Antes do zero, com cavidade voltada para baixo. Então, como esse é ponto de máximo, deve fazer alguma coisa assim, ó. Tá bom? Quando você se aproxima do zero pela esquerda, vai para onde? Então, deve fazer algo assim, ó. Com a concavidade voltada para baixo. Quando você vai para menos infinito, x tende a menos infinito, vai para onde? Quando x tende a menos infinito, vai para onde? Menos infinito. Então, ele deve fazer isso aqui assim, ó. Com cavidade voltada para baixo. Tá? Uma coisa assim. Tudo bem? Eita, caramba. Quase eu quebro aqui o negócio. Paridade.
A paridade não chequei, né? Faltou. Mas não vai fazer falta. Depois do zero, com cavidade para cima. E quando você se aproxima do zero pela direita dele, a função está indo para onde? Para zero. Está indo para zero. Cadê? Está aqui, ó. X tende a zero pela direita, está indo para zero. Então deve fazer algo assim, ó. Com cavidade para cima. Assim. Tudo bem? Uma dúvida? Então esse é o gráfico da função. Tá? Vamos só confirmar aqui no GeoGebra rapidinho. Deixa eu ver aqui. É x elevado a menos 1 sobre x. Olha só o gráfico da funçãozinha, bonitinho. Na verdade, essa função tem mais uma assíntota, que é o conceito de assíntota oblíqua, que é a seguinte função, x menos 1. Olha só. Porque nós temos as assíntotas verticais, as assíntotas horizontais, mas nós também temos assíntotas oblíquas. Só que a gente optou por não estudar assíntotas oblíquas nesse programa, porque é muita coisa já, né? Mas dava para a gente encontrar essa assíntota oblíqua, tá? Mas esse daqui é o gráfico dessa função. Observa que o GeoGebra, ele não apresenta a bolinha aberta, tudo bem? Mas bem aqui tem uma bolinha aberta. Esse é o gráfico correto, tá bom? E, na verdade, o GeoGebra ele tem alguns furos. Bora ver se essa versão aqui... Olha só, quando eu peço para ele calcular a imagem do ponto zero pela função, ele diz que é menos 1. Me dá alguns erros assim, sabe? Na minha versão, quando eu peço para calcular a imagem do zero, ele dá 0. Mas o zero não está definido nessa função. Ele não pertence ao domínio dessa função, claramente, entendeu? Então, tem alguns bugzinhos aí que o GeoGebra às vezes apresenta, tá? E essa questão da bolinha aberta, ele nunca vai apresentar, só se você for lá e colocar a bolinha aberta, tá? Mas o gráfico da função é basicamente esse, com a bolinha aberta aqui no centro, tá? Bom, eu queria resolver, o tempo não vai dar, eu queria resolver mais esse problema aqui, ó, que é um problema de otimização, tá lá no livro do Stuart. Na verdade, as duas estão lá no livro do Stuart, tá? Sugiro que vocês tentem fazer, ó. Um cilindro circular reto é inscrito em uma esfera de raio R. Encontre o maior volume possível para esse cilindro. Tá? Então, a ideia, isso, vou dar só a ideia rapidinho para vocês, antes de terminar a aula. A ideia aí é que você tem um cilindro dentro de uma esfera, inscrito a uma esfera, tá? Então, você tem aqui, ó, uma esfera. Você tem aqui uma esfera. Tá aqui, ó, a esfera, mais ou menos. Aí você tem um cilindro inscrito nela, então ele tem que tocar, né, aqui a esfera, em algum ponto aqui. Tá? A esfera tem raio R. A esfera tem raio R. Vou pegar aqui, ó, raio R na esfera. Eu quero saber qual é o volume máximo desse cilindro. Bota lá, é isso mesmo que ele quer? Enquanto maior o volume possível para esse cilindro, certo? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? πr² vezes a altura. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá? Então, eu posso dizer que aqui, ó, é o raio do cilindro, que eu vou chamar de x. E aqui, eu posso dizer que é a metade da altura do cilindro, que eu vou chamar de y. Certo? E aqui eu vou ter claramente um triângulo retângulo. E aí eu posso aplicar Pitágoras e encontrar uma relação que envolve essas três variáveis. Lembrando que o raio é constante, o raio da esfera. O que varia aqui é o raio do cilindro e a altura dele, né? Ou a metade da altura dele. Então, por Pitágoras, você já encontra uma relação, aí você pode tentar isolar uma variável em função da outra e substituir aqui na fórmula do volume do cilindro e maximizar ela, como a gente fez nos problemas de otimização, tá bom? Tentem fazer, tá? Gente, desde já, uma excelente prova para vocês. A gente não vai se ver na quarta-feira, né, porque é feriado. Mas estudem, tá? Estudem bastante para ver se vocês arrebentam nessa prova aí. Até a próxima, gente. Um abraço.